que apoia o candidato do PSDB ao governo, quando nós temos o nosso presidente nacional praticamente já como vice da Dilma Rousseff. Por quê? Porque não existe fidelidade partidária, e isso é remetido à decisão dos diretórios nacionais, que ficam aí numa situação constrangedora de repente, ter que enfiar num partido democrático como o nosso, goela abaixo das bases, essa situação que nós não podemos aceitar. Parabéns, deputado Edinho Beis, pela abordagem desses temas que são sumamente importantes. Eu diria que a reforma política provavelmente seja hoje aquela que seria a mais importante, a mais urgente para o nosso país. Agradeço, nobre deputado Francisco Rossi. A manifestação de Vossa Excelência engrandece o nosso pronunciamento, a exemplo do deputado Mauro Benevides e a deputada Emília Fernandes, e eu não tenho a menor dúvida, e o candidato a presidente da República, todos deveriam ser cobrados para assumir o compromisso de fazer as reformas. Vamos pensar neste país, ter uma visão macro, não a curto prazo. Bom, como disse a nobre deputada Emília, planejamento de curto, médio e longo prazo, porque não é possível nós não mudarmos, não nos atualizarmos. O mundo muda. Nós precisamos fazer a reforma da Previdência. Temos que ter coragem de fazer a reforma da Previdência. Não é possível que todos os anos, eu não gosto dessa palavra, percamos tempo, que defender aposentado e as coisas importantes do país não é perder tempo, mas nós poderíamos utilizar o tempo para outras coisas importantes se tivéssemos aqui um sistema previdenciário completo, competente e que fosse atualizado. Vou citar um exemplo. Na Alemanha e na Áustria, vamos me apegar à Alemanha, lá, quando o trabalhador inicia, ele sabe já antecipadamente o que vai ocorrer durante o período que estiver trabalhando e quanto será a aposentadoria dele no final. Ele vai contribuir, poderá contribuir 30% do que ele ganha para a iniciativa através da previdência privada, 70% previdência pública. Se ele não quiser contribuir para a previdência privada, levará para o resto da vida 70% que ele ganha na ativa. E se ele complementar com a iniciativa, com a previdência privada, ele levará 100% de ganho na ativa. Se ele ganhar 2.000 euros, vai ganhar 2.000 euros o resto da vida. Se optar somente pela previdência pública, levará 1.400 euros para o resto da vida. Mas nós não temos governos que tenham a coragem de fazer a previdência para valer. E daí o desgaste desta casa, o desgaste dos segmentos, o desgaste dos governos, porque falta aquele tchan, aquela coragem, a determinação de fazermos as reformas importantes. O momento é propício. Cobrar dos candidatos a presidente da República as reformas que nós entendemos que sejam importantes. Reforma política, como disse o deputado Francisco Rossi, deverá ser a reforma da reforma, ou das reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, reforma do Poder Judiciário, um projeto agrícola definitivo que venha atender os nossos agricultores, os produtores agrícolas, pecuárias, piscicultura, incentivar e motivar para que essas pessoas fiquem na terra, fiquem lá na base, onde ele nasceu, viveu, mas com perspectiva de ter renda, com perspectiva de ter qualidade de vida, porque todos são importantes, o Brasil pertence aos brasileiros. Então nós temos que ter coragem e cobrar isso. Mas dando continuidade, a história se repete. O Brasil precisa simplificar, no caso da reforma tributária, evitar a oneração de produção. Sim, o consumo, a exemplo das economias mais desenvolvidas, já se sabe que a carga tributária brasileira, assim entendido como o montante de tributos que o contribuinte deve pagar, é extremamente elevada. Infelizmente, nos últimos governos, inclusive atual, não teve a coragem necessária para
fazer a reforma, estimulou, mas correu no meio da raia. Quer dizer, correu da raia. O chamado custo Brasil resulta diretamente vinculado às dificuldades associadas ao cumprimento das tarefas relacionadas à manutenção de uma empresa com condições de produzir e vender. O empresário, para atender os seus objetivos, defronta-se sabidamente com dificuldades para encontrar financiamento, acessórios e mão de obras preparada ou compatível com as remunerações que pode pagar, garantir segurança e proteção para seus equipamentos, bem como para seus empregados, obter mecanismos que minimizem oscilações cambiais voltadas à importação e exportação, transportar, armazenar e despachar produtos, entre outros. Todas essas dificuldades têm sido consideradas empecilhos do desenvolvimento econômico, porém nenhuma delas tem sido vista e apontada como mais grave do que o custo tributário, que sobrecarrega a empresa e desestimula o empresário. Perdemos a oportunidade, perdemos a chance de fazer a reforma tributária, mas a base está ali. Não será difícil nós darmos continuidade a partir de 2011. Ou mudamos essa realidade, que emperra o crescimento, ou veremos nossa economia continuar perdendo para as nações mais inteligentes. Já dizia meu saudoso pai, que tudo tem limite. Obviamente que a frase não era dele, mas ele aplicava de acordo com os princípios da frase. O Brasil está abusando de certos itens. O déficit da Previdência também é outro problema a ser combatido, pois é necessário eliminarmos o privilégio e corrigir injustiças. Entendemos que, nesse contexto, que os objetivos de uma reforma na área da Previdência devem ser orientados para o aperfeiçoamento do sistema, atendendo aos critérios básicos de equidade e de equilíbrio financeiro. Digo isso porque a defesa dos aposentados é uma das bandeiras que de 4 legislaturas da Câmara dos Deputados. Sendo assim, não posso deixar de registrar a importante vitória desta Casa, que ainda depende do Senado, um aumento de 7,7%, e vamos aguardar a manifestação do governo. A quem depende do uso de medicamentos contínuos sabe que cada centavo ou mais pode ser alcançar e modificar a sua vida. Nós sabemos que os aposentados hoje, e não é culpa deste governo, isso é uma história de inúmeros governos, nós temos aposentados que ainda sustentam a família, nós temos aposentados que pagam a mensalidade da universidade do seu filho, do neto, nós temos aposentados que não ganham sequer para custear o medicamento que ele precisa de acordo com o presidente. Por isso precisamos também de fazermos a reforma da Previdência, como eu falei. Também da reforma política, temos que ter coragem de falar aqui o que é preciso modificá-la. Nós precisamos, por exemplo, a fidelidade partidária, dita aqui pelo meu colega Francisco Rossi. Os partidos, meus caros colegas, estão tão fragilizados que 83% das últimas pesquisas realizadas, 83% do eleitorado está dizendo que vota no candidato e não mais em partido, que não acredita mais em partido em função das inúmeras coligações feitas hoje no país sem o mínimo de respeito às ideologias partidárias. O que está valendo são interesses de grupos e muitas negociatas. Então dependemos sim de fazermos uma boa reforma política para este país, e eu não tenho dúvida, meus caros colegas, que o ano que vem teremos prioridades. E faço aqui um apelo: vamos cobrar dos candidatos a presidente este ano para fazer as reformas, que ele assumirá a presidência comprometido e respaldado pela votação que tiver para implantar aquilo que foi dito nas campanhas eleitorais, nos programas, como plataforma de governo.